Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos. A você que posteriormente vai nos acompanhar através das redes sociais, quando as live palestras estiverem gravadas. Pedimos desculpas pelo atraso, houve uma intercorrência, uma alteração aqui na plataforma do NEAM e, consequentemente, nós tivemos esse pequeno atraso no início. É um prazer estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, de reflexões acerca do Evangelho. Olá, Vilma, boa noite. Olá, Risolene, Edna. Olá, doutor Irineu, Roberto, todos que estão chegando, Lígia. Boa noite a todos. É um grande prazer. Mais uma vez pedimos desculpas pelo atraso, né? Vou explicar mais uma vez, houve uma intercorrência. Deixa eu verificar aqui. A nossa palestrante hoje será Mariludes Feijó. Lurdinha é uma pessoa que trabalha já na casa há 20 anos, é uma trabalhadora que está conosco desenvolvendo esse trabalho de amor, né? De amor à causa, amor ao próximo. Daqui a pouco ela estará conosco, enquanto isso eu vou passando algumas informações importantes. Nossas palestras sempre realizadas. Boa noite, dona Silvia. Nossas palestras sempre realizadas nas terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Olá, Diogo. Olá, Elza. Excepcionalmente, na sexta-feira, nós vamos ter uma live especial e eu gostaria de contar com a presença de vocês da campanha em massa de divulgação, porque quem vai estar à frente dos trabalhos na próxima sexta-feira, às 20 horas, é Dr. Irineu, nosso diretor mediúnico, que vai trazer alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do NEAM de modo virtual, como é que a espiritualidade vem trabalhando, vem desenvolvendo as suas atividades. Eu estou aguardando aqui a nossa querida Marilourdes, Lurdinha, para que nós possamos iniciar este trabalho. As palestras, né, fazem parte de um trabalho de desobsessão. É importante nós estarmos participando, envolvendo outras pessoas. Maria Lourdes chegando, vocês me permitem, deixa eu pedir aqui para que ela acessar, para que ela entre. Só um minutinho. Pronto, foi enviado para Mari Lourdes a solicitação para que ela entre, a nossa querida Lurdinha, que atende tantos corações que chegam lá no NEAM. Então, mais uma vez, pedimos assim um pouquinho de desculpas, né? Nossa entrada hoje se deu de uma forma diferenciada por conta de uma alteração no nosso sistema. Deixa eu ver. No sistema está conectando, a Marilute já deve estar entrando. Doutor Irineu, olá, boa noite. Ana Santiago, Verônica. Muito bom, muito bom. É um prazer nós estarmos recebendo vocês. Como é que tá o teu? Como eu informei, as palestras, bem como o Evangelho no Lar, bem como leituras edificantes, fazem parte de um processo de desobsessão que nós temos que fazer também. Nós temos os canais para enviar solicitando os tratamentos. Só um momento, eu vou ver se eu consigo. Mari Lourdes está pedindo para entrar, mas está vendo alguma dificuldade aqui. Deixa eu ver se eu consigo novamente chamá-la. Só um momento, por favor. Deixa eu ver.
Deixa eu ver se Ludinha consegue entrar agora. Vamos aguardar só uns minutinhos. Olá, pessoa maravilhosa, doce de pessoa. Eu liguei para Mari Obrigada. Lourdes antes, né, de nós acessarmos. Eu liguei para ela e falei, Mari Lourdes, olha, aguenta só um pouquinho, que a gente teve uma mudança na plataforma e com isso atrasou um pouquinho a nossa chegada. Mas nós não vamos perder mais tempo, porque tempo é ouro para nós conversarmos sobre Deus, não é, Mari Lourdes? Isso, Então, vamos isso. pedir a todos, as pessoas que estão aqui conectadas nessa rede, nesse momento, que fechem seus olhos, vamos mentalizar ao alto, vamos pedir de coração para que o Mestre Jesus nos ensine a nos olhar e a olhar o próximo com o seu doce olhar, com o seu sublime olhar. Para que, em vez de a gente estar vendo as dificuldades que a pessoa apresente, a gente possa ver as virtudes que cada um possa demonstrar. Que a gente possa incentivar um mundo de amor, um mundo de luz, em vez de estarmos incentivando brigas, trevas, em vez de estarmos falando coisas ruins, vamos tentar trazer energias boas para o nosso planeta nesse momento que tanto precisa. Agradecemos a presença carinhosa de todos, as bênçãos que serão derramadas durante toda essa palestra, durante todos esses momentos. Pedimos ao nosso mestre, sublime amigo, que derrame sobre a nossa palestrante da noite as bênçãos, as luzes e a todos que estão conectados nessa rede, para que possam aproveitar as bênçãos que serão concedidas através das palavras que nos chegarão. Agradecemos a equipe espiritual que nos ampara nesse momento. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mari Lourdes, com você. Boa noite a todos, mais uma vez juntos nesta reunião. É um encontro, na verdade, que Verdade. possamos já, nesse momento, nos sentir receptivos a estas vibrações de amor e paz, Verdade. registrando sempre a nossa gratidão a Deus, aos irmãos do NEAM, eles envolvidos, você, minha querida, irmanados neste trabalho, propiciando a todos nós o impulsionamento rumo à escalada evolutiva. Verdade. Hoje, como já foi bem divulgado, a temática Conversando com Deus. E aí? Então, nós, aprendizes, né, do Espiritismo, sabemos que Deus é o princípio primordial e fundamental da doutrina dos espíritos. Não há inteligência, não há realidade, não há vida, senão pela vontade de Deus. E nada mais oportuno para iniciarmos nossa conversação, recapitulando a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos. Ele pergunta, o professor Kardec, o que é Deus? A resposta que temos dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, com esta resposta, mergulhamos num oceano de infinitas possibilidades, conduzindo-nos às mais diversas reflexões, talvez
dando até mesmo insights, favorecendo nossa cognição na tentativa de internalizar um pouco algumas verdades outrora escondidas. Então, caríssimos irmãos, em um passado distante, principalmente nós aqui no Ocidente, tínhamos uma ideia diferente sobre o Criador. Fora descrito ou concebido como sendo uma forma humana. E assim atravessamos séculos e séculos com a ideia de um Deus representado como um ser antropomorfo. A exemplo disso, podemos citar uma das mais divulgadas obras renascentistas, intitulada A Criação do Homem, que foi pintada pelo famoso artista italiano Michelangelo. Nesta obra, por sinal belíssima, onde Deus é representado como um senhor barbudo, envolto em um manto, com Exato. alguns anjos ao redor e quase tocando com sua mão direita o dedo da mão esquerda do homem, sua criação. De fato, reconhecemos sim a distância absurdamente imensurável para compreendermos e entendermos Deus. Mas, enquanto aprendizes cristãos do Espiritismo, aqui e acolá, estamos imersos nas conjecturas. E aí, o que fazemos? Mergulhamos na codificação espírita e na sua vasta literatura. Porque temos que buscar, como, por exemplo, ainda no livro dos Espíritos, na questão 4, olha o que Kardec pergunta. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Eles respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Logo abaixo, ele escreve uma nota bem interessante, Edneide. Ele diz assim, o professor: para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, que é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, princípios científicos e religiosos ou morais. Como a evolução, Edneide, é uma lei, o progresso vem acontecendo, tanto no campo filosófico, também no campo científico, ainda que paulatinamente. Vem, sim, se fortalecendo
a crença em Deus. O próprio Kardec deixou registrado para todos nós que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em um determinado ponto, saia fora, abandone este ponto e siga com a ciência. Isso mesmo, Edineide. Então, vale a pena nesta conversação a gente abordar ou fazer algumas considerações sobre esse tríplice aspecto. Iniciamos, então, com a ciência. Vejamos bem, na afirmativa dos espíritos, não há efeito sem causa, a gente lembra de quem? Do nosso querido cientista Isaac Newton, físico, matemático, astrônomo, inglês e um dos mais importantes personagens na revolução científica do século XVII. Ele afirmou, como todos nós sabemos, a terceira lei natural, a ação e reação. Causa, efeito. Ou seja, um século antes do advento da doutrina espírita. Em seguida, os espíritos, na mesma resposta, pedem para a gente lançar os olhos à criação. A gente se vislumbra, temos convicção e que não conseguiremos criar. Um exemplo simples. Vamos observar uma flor, será que a gente sabe? Não sabe criar a perfeição que é uma flor. Verdade. Rapidamente, vamos para um segundo cientista que marcou presença. Albert Einstein, o mais célebre, Edineide, cientista do século XX. Foi o físico que propôs, sim, a teoria da relatividade. E ao se referir sobre o princípio inteligente que existe no universo, olha o que ele afirmou, o cientista. Deus não joga dados. E continuou o Albert Einstein. Quanto mais me aproximo da ciência, mais me aproximo de Deus. Então, no meio científico, nós sabemos que desde sempre existiram essas controvérsias, porque uns declinam para o materialismo e outros já se reconhecem espiritualistas. Recentemente, Edineide, assistindo uma aula, porque a gente é sempre gostando de estudar, de ver os acontecimentos da ciência, esses estudiosos aí, então eu gosto de estudar um pouquinho. E assisti essa aula de um engenheiro que, além de químico, tem especialização em física e também em eletrônica. É um estudioso, Antônio Carlos Dias Nunes. Ele falou nessa última dele, nessa aula, que existe um grupo, Edineide, de cientistas que compõem uma equipe de trabalho denominado sistemas complexos adaptativos. Aí a gente diz, que é isso, por favor? O que é isso? Esse grupo desses novos cientistas tem caráter holístico. Analisam com outra postura tudo que pode ser uma realidade. Eles consideram, sim, uma hipótese. Diferentemente da ciência tradicional, que negam algo que não compreendem. Investigam já com a tendência de provarem que não existe.
alegando até que são meras alucinações das pessoas que estão vendo ou sentindo algo. Esta nova ciência é muito interessante porque reúne pesquisadores de vários lugares do planeta, como a Rússia, Japão, Estados Unidos e alguns países europeus. Há algumas décadas, eles vêm analisando as extinções das espécies, como, por exemplo, tivemos aqui a extinção total dos dinossauros, e também eles estudam a extinção de outras civilizações que já existiram e que foram extintas, e caçam diariamente esses asteroides que circulam o espaço. Com suas lentes, eles varrem o universo, fotografando a imensidão de corpos celestes, conhecido como asteroide, que de vez em quando a gente vê que os pedaços caem até por aqui. Caiu agora há pouco numa cidade aqui do interior, que chama a atenção de todo mundo. E os cientistas sabem que um asteroide de proporção gigantesca pode sim, caindo aqui, dizimar o nosso planeta azul, que nós não queremos. Então, um desses cientistas que fez parte desta equipe, ele fez porque está do outro lado da vida, é o Steve Ward. Vocês vão lembrar dele porque ele sofria de uma doença degenerativa. Apesar das suas limitações físicas, trabalhava, estudava, pesquisava com a ajuda de uma bem estruturada e adaptada cadeiras de roda. Desencarnou recentemente, em 2018. Vejam bem, um ano antes dele partir para o outro lado da vida, publicou em junho de 2017 afirmações que correu o mundo. Saiu em manchetes de jornais, nos jornais, TV, tudo. Olha o que ele afirmou. Abre aspas. A humanidade poderá ser extinta pelo homem nos próximos 30 anos, possivelmente por vários motivos. Inteligência artificial, guerra nuclear, vírus criados por engenharia genética e mudanças climáticas. Alertou-nos o Steve Ward que das outras ameaças que não tem a responsabilidade do homem, ele afirmou: estamos protegidos pela mão invisível. Sempre. A ciência, ao longo desses séculos, vem avançando. É bem provável que uma parte dos cientistas que se consideram espiritualistas, eles já informaram, sim, e é bem provável que eles estejam cada vez mais nessa crença, nesse poder que é a consciência cósmica universal, o nosso Criador. E eles informam que já fotografaram, sim, as mãos de Deus. Uma outra parte, que são materialistas, eles disseram, existe, sim, uma inteligência poderosíssima, uma força maior que a física ainda não explica. Pois bem, há 4 anos atrás, foi divulgado pelos cientistas da NASA imagens captadas a 17 mil anos-luz de distância da Terra. Eles filmaram, Edneide, uma poderosa explosão de uma estrela que formou
uma enorme nuvem no formato de uma mão humana. Segundo relata o jornal Express, os cientistas apelidaram a descoberta de mãos de Deus e sugeriram que após, eles, né, os cientistas, que após a explosão, as partículas da estrela começaram a interagir com o campo magnético, criando raio-x na forma de uma grande mão. Quem quiser rever esta reportagem, vai ver as fotos e pode pesquisar, tá no Google. Eu vou mostrar que eu consegui imprimir essa. Eu não sei se dá para ver, gente. Dá para ver, e é emocionante. O vermelho é a estrela que está se... Não é? E ali, em azul, os dedos. Vocês As estão mãos. localizando as mãos, exatamente. A mão, é linda imagem. Acessem Google NASA, descobre a mão de Deus no espaço infinito. É emocionante, não é? Porque, de qualquer maneira, o espiritismo é ciência. Está ali nesse pilar também. Mas é assim, é interessante que os cientistas observam muitos e muitos asteroides. E eles dizem que muitos vêm em rota de colisão sobre a Terra e são desviados. Os cientistas não sabem o que desvia os asteroides perigosos, mas nós sabemos, com certeza. Sem dúvida. Então, para finalizar essa partezinha de ciência, né, que a gente ainda tem um pouquinho aí, tem um pensamento que eu guardei já há um tempo de um querido espírito que todos nós gostamos demais. Vou primeiro dizer o que ele falou, que é profundo. Abre aspas. Há aqueles que se bastam com um grãozinho de mostarda e aqueles que necessitam do cosmos. Há aqueles que creem sem saber e aqueles que sentem a necessidade de saber para poder crer. Fecha aspas. Bezerra de Menezes. Lindo, né? Ele falou a respeito disso, né? Que nós espíritas acreditamos e temos certeza pela fé inabalável. Vamos agora um pouquinho de filosofia, que é importante. Então, o espiritismo estimula, sim, o aprendiz, como Marilurdes, a buscar o autoconhecimento, que é a base para a compreensão da gente mesmo, do nosso papel junto à família e à sociedade. Através dos estudos e da prática espírita, que tem que trabalhar para a gente vivenciar, é que nós buscamos a solução para inúmeros problemas que somos envolvidos durante toda a nossa experiência encarnatória. É através dessa percepção espiritual, o ser, todos nós ampliamos os horizontes de pensamentos, busca através de uma nova perspectiva, mais branda, mais calma e muitas vezes sensata. A filosofia espírita nos instrui a enxergar-se como parte de um todo, de forma lógica, racional e humanitária. Edneide tem muita coisa, mas vamos embora.
No Vamos embora. início, vamos embora. A doutrina espírita se consagrou através dos grandes médiuns divulgadores espírita, como Leon Denis e o Conan Doyle. Assim que Kardec partiu, Leon Denis é conhecido por todos como um dos principais continuadores do espiritismo, ao lado de Gabriele Delano e também de Camille Flammarion. Ele é conhecido como até o consolidador do espiritismo. Além das obras que escreveu, eu tenho esse aqui, O Grande Enigma. Tem algumas colocações que eu reservei, mas ele tem outras obras. Depois da morte também, mas o que eu tenho aqui é esse. Aí ele comenta, Edneide, que riqueza. Ele diz que cada um de nós, ou seja, cada alma é uma irradiação da grande alma universal. Uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, Edneide, lamentavelmente, nos ignoramos, não nos reconhecemos. E aí, Leon Denis afirma, é a causa de nossa fraqueza, de todos os nossos males. Ele diz, estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito e somos tão necessários a Ele e também Ele necessita tanto de nós. Somos os filhos criados por Ele. Ele nos ama. Como é que Ele pode ficar sem nós? Então ele diz, atingindo o homem o conhecimento de sua verdadeira natureza, a sua unidade com Deus, tendo entrado essa noção em sua consciência e no seu coração, ele se eleva até a verdade suprema, remove até montanhas, Edneide, e torna-se vencedor, encontra força e não permite cair pelas paixões e despreza até as decepções e também a morte, porque não existe. A gente continua vida eterna. Foi como Jesus falou tantas vezes, eu e meu Pai somos um, Ele está em mim e eu estou nele. E estas palavras não se aplicam apenas a Jesus, são verdadeiras para todos nós aqui do planeta Terra. Ele sabia, o mestre sabia que a gente ia chegar a essa compreensão. Ele também afirmou, está lá em João, capítulo 10, versículo 34. Todos vós são deuses. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. E Deus, na sua equidade, nunca recusou socorro, nunca, jamais. Nem sua luz para ninguém, para povo nenhum. A todos ele envia ajuda, envia guias, missionários, profetas. Ele sempre está coladinho com a gente. A doutrina espírita vem lembrar todas essas coisas, vem despertar as almas adormecidas, estimular sua marcha, provocar sua elevação. Ela ilumina a doutrina espírita, os recônditos mais profundos que está aqui obscuro muitas vezes e provoca a nossa ascensão. Ela também explica o passado pelo presente e abre um porvir que temos a liberdade e escolher, não é? Se seremos miseráveis ou se seremos
melhores, né? Tudo depende de nós. Tem uma citação de Leon Denis que não é desse livro aqui, é do livro Depois da Morte. Eu li emprestado de uma grande amiga que trabalhou conosco lá. Ela hoje já está nos Páramos Celestial. Arlete, ela me emprestou esse livro e eu guardei esse trecho de Leon Denis. Não sabia nunca que um dia precisaria para compartilhar aqui. Arlete, obrigada, minha filha. Comprou muitos livros e ela emprestava com todo o seu amor para que a gente pudesse, né, repassar alguma coisa. Então, Leon Denis diz assim, abre aspas, recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, para conquistar enquanto podes aquilo que vieste realizar aqui, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Ele diz mais, tenha essa possibilidade do espírito de cada um de nós partir da terra mais puro do que quando nela entrou. Chegou. Ele diz para a gente considerar a terra uma batalha mesmo. Todo dia é uma luta, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. A gente é sempre tentado pelos pensamentos, pelas coisas que chegam, as notícias. Às vezes a gente quer sair da nossa normalidade. Então ele diz, modifica o caráter. Reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu, como esse que a gente mostrou aqui, a coisa mais linda. Não é? Verdade. Vamos embora que muita coisa, esse trechinho está no livro Depois da Morte, do mesmo autor, Leon Denis. Vamos lá para a religião, para a gente começar a trabalhar. A religião, a palavra, né, nós todos sabemos, veio do latim, religare, quer dizer conectar-se. Na revista Espírita, de dezembro de 1868, eu não tenho, mas na internet vocês podem procurar, Kardec faz uma colocação que deixa a gente bem à vontade. Ele diz, não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual do vocábulo, não podia, nem devia enfeitar-se com esse título. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Aí ele diz, Kardec, as reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza dos tratamentos, dos trabalhos que nós estamos lá ocupados, né? Ele diz que pode até, na mesma ocasião, fazer prece. E a gente sabe, Edneide, no NEAM, já é norma. Nenhum trabalho inicia, nenhum trabalho termina sem a prece. Sem a prece. Então, nós estamos exercendo a nossa religiosidade de uma forma mais simples, talvez. Então, vamos embora. E agora, vamos entrar no cerne da temática, conversando com Deus. Então, quando decidimos conversar, precisamos logo estar junto de pelo menos uma pessoa. Mas não é de estranhar que podemos sim conversar conosco mesmo. E isso é até uma certa forma de terapia. Falar com a gente mesmo é permitir focar no momento presente, com as emoções presentes para tomar consciência delas,
compreendê-las e gerenciá-las melhor. O diálogo interno também é uma poderosa fonte de motivação para que a gente possa receber a sinceridade e a confiança dos nossos passos. Que às vezes a gente tem dúvida, né? Eita, 5 minutos. Nós perdemos um tempinho no começo. No começo, poxa. Isso, que nós temos a prece ainda e temos período de gravação. Mas dá tempo, então, conversar com Deus é em qualquer lugar, é lavando nossos pratinhos, é lavando as nossas roupas, é molhando as plantinhas, é cuidando de um filho, de um neto. Tudo podemos fazer essa conexão, que não precisa de Wi-Fi, é um feedback. Pensou, ligou, ele está juntinho com a gente. Tem um pensamento de Julian Gray, é um escritor americano. Ele diz o seguinte: nem mesmo o melhor explorador do mundo faz viagem como aquele que desce até as profundezas do seu coração. É dizendo para nós mergulharmos, porque é lá que encontramos as respostas. Então, meus irmãos, vamos, 5 minutos, vamos correr aqui para que a gente possa fechar um pouco. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama da esperança que vibra na alma de cada filho seu. Aí então, meus irmãos, fecho aqui dizendo: Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre nas nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que permeia ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso, solitário, que vigia o planeta durante a noite. E as flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. Temos 2 minutinhos só? Tem, com tem, certeza. Né? Tem sim. Para a gente finalizar. Fique à vontade. Eu digo assim, foi uma partezinha que eu fiz para finalizar. Conversar com Deus não é só pedir e compartilhar lágrimas, é também compartilhar nossas ideias, nossas dúvidas, nossas inquietações, nossos sonhos, nossas realizações, nossas alegrias e muito mais. É conversando com Deus que nos desprendemos da realidade, às vezes tão dura, mas tenhamos certeza que depois dessa dureza poderemos sorrir. Deus e nós, juntos, grudadinhos, venceremos a nós mesmos. Verdade. E assim finalizamos, meus irmãos queridos, nossa participação nesta noite. Desejamos a todos muita paz e muita conversa com Deus. Sempre, sempre. Muito obrigada por tantas palavras, que maravilha, que histórico. Foi uma aula, né? Foi um bálsamo ouvir você, com tanta intensidade, tanto amor que foram colocados através das suas palavras. Muito obrigada. Antes que Ludinha possa fazer a nossa prece final, eu vou passar algumas informações importantes. Pedir desculpas a algumas pessoas, nós tivemos um atraso por conta de uma intercorrência na mudança da plataforma do Instagram, mas o que nos fez correr um pouquinho também com a palestra, mas graças a Deus concluímos de uma forma brilhante. Muito obrigada mais uma vez, Ludinha, por tudo. Lindo, lindo, lindo as suas colocações. Lindas as suas colocações.
Agradecer a participação de todos, enviando já desde já um abraço carinhoso em nome de todos que fazem o NEAM. E nós temos palestra amanhã com Rose Cabral, Jesus em todos os tempos é o tema, amanhã às 20 horas. E na sexta-feira nós teremos uma palestra extra, vai ser uma live com o Dr. Irineu. Dr. Irineu, nosso diretor mediúnico, irá trazer algumas considerações acerca do funcionamento do NEAM de modo virtual, os trabalhos espirituais. Então, divulguem, vai ser importante a participação de todos, participem. Sexta-feira agora, depois de amanhã, às 20 horas. Acerca dos tratamentos à distância, eu gostaria de reforçar também para vocês que nós estamos... Antigamente o NEAM, quando estava com as portas abertas, ele recebia os pedidos lá na secretaria para visitas espirituais a partir das 14 horas até o final do horário de funcionamento do NEAM, quando estava com as portas abertas. Diante da pandemia, diante da nova situação, Dr. Irineu, que é uma pessoa que quer atender a todos de uma forma carinhosa, expandiu os horários, então nós estamos atendendo para encaminhamento dos nomes e endereço. Pessoal, importante isso, envio dos nomes e endereço. Não precisa colocar doença, não precisa colocar nada além disso, figurinhas, porque isso termina lotando a caixa postal. Outro dia nós estávamos com 7.000 mensagens de pessoas precisando de tratamento. Então, nós precisamos ser objetivos. E, doutor Irineu, a gente está colocando o horário para as pessoas enviarem os pedidos de visitas espirituais no horário das 8 da manhã às 22 horas. E, excepcionalmente, em caso de muita urgência, enviar após esse horário. Porque, às vezes, uma pessoa acorda assustada com o barulho do celular, tocando. E, às vezes, a gente pode esperar um pouquinho. Mas, se não puder, o NEAM está sempre acolhendo a todos que necessitam receber o tratamento. Então, enviem durante o dia e, excepcionalmente, após as 22 horas. Eu gostaria de ressaltar também que a sede do NEAM está aberta nas quartas e sextas-feiras, das 14 às 16h30, para arrecadações de alimentos e montagem das cestas básicas para as idosas. Né? Nós temos um compromisso com elas, pessoas que necessitam, nós precisamos dessa ajuda. E tem a campanha do quilo, que começa todo domingo às 7h30 da manhã, saindo do NEAM, na sede em Olinda, e essa campanha também arrecada os alimentos. Mas nós estamos precisando fazer uma nova campanha. Trabalhadores que sejam costureiros, que possam encaminhar máscaras, confeccionar máscaras e encaminhar para o NEAM, para que o NEAM venda essas máscaras e arrecade valores para a manutenção da casa. O objetivo do NEAM, nós estávamos com 3 costureiros produzindo as máscaras, elas eram vendidas para que ajudassem na manutenção da casa. Mas essas costureiras não estão podendo mais fazer esse trabalho. Então, se tiver algum trabalhador que possa fazê-lo, por favor, entre em contato com o NEAM. Não esqueçam da importância da reforma íntima, do estudo do Evangelho no lar, da técnica de desobsessão, de preces, leituras edificantes. Né? É importante isso, porque quanto mais você fizer isso, você vai estar mais harmonizado, mais fortificado e, consequentemente, né, isso vai lhe ajudar no caminhar do dia a dia. Tá certo? Eu vou passar a palavra agora para minha querida Lurdinha. Deixo desde já um abraço fraterno a todos. Muito obrigada de coração, Lurdinha, para a nossa prece final. Deus de infinita bondade, derrama sobre todos nós, teus filhos queridos, aqui presente, a tua luz de muita beleza, de muita justiça e de muita misericórdia. Que todos os passos de nossas vidas sejam conduzidos por tuas mãos de muito amor. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande abraço fraterno. Muito obrigada. Obrigada, Lurdinha. Fica com Deus. Um cheiro. Obrigada, Edineide. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós.